Espera que eu vou fazer isso agora aqui. Alô, Calma aí. Ah, calma. Calma. Alô, teste som. Ah, agora tá saindo. Fala alguma coisa aí, gurizada. Estão falando aí, não tô ouvindo. Aham, não tô ouvindo vocês. Espera aí. Tem que ajeitar o som aqui. Eu tinha deixado pronto, mas daí eu acho que eu mexi em alguma coisa. Mas eu tô vendo que vocês estão falando aí. Deixa eu arrumar aqui o áudio. Voz e vídeo. Microfone tá certo. Aqui é no input, não sei. alô, sim, estamos Eu sim. tô ouvindo vocês. Ai, meu Tô Deus. escutando. Vocês me escutam também, né? Tudo bem, bem alto, tá? Estamos. Então fechou. Então bora lá. Bora começar. Ah, Faltou compartilhar a tela com vocês, né? Só recapitulando aí a última coisa que a gente conversou e foi sobre. Deixa eu compartilhar a tela, fica mais fácil para vocês verem. Estão enxergando aí? Aham. Tá. Na última aula a gente falou sobre variáveis. E aí, eu expliquei um pouco sobre o que que era uma variável, papapá. Até abri ali e fiz a aula mais aqui no inspecionar elemento mesmo aqui, né, do site, né? Deixa eu puxar aqui no console. Daí eu fiz as variáveis aqui, cor, bababá, até tá aqui, ó, verde. Lembram disso, né? E aí, só para recapitular, ah, uma variável nada mais é do que, de uma forma fácil de entender, como se fosse uma caixa onde a gente guarda informações. Então, quando a gente declara uma variável, como eu falei aqui, variável cor, né? Var cor, é como se cor, né? Essa palavra passasse a ser uma caixa e aí esse igual tem a função de colocar dentro dessa caixa alguma informação. E aí, como eu tinha falado verde ali, eu vou botar aqui amarelo. E aí, no momento que eu der um console.log, que nem eu falei para vocês, na variável, ou então um alert, a gente vê na tela aqui o valor dela, não o nome dela, no caso, né? Não cor. A gente vê a palavra amarelo. Aqui no site, né, eu fiz também ali rapidamente, eu fiz uma variávelzinha só para aqui embaixo, só para armazenar o nome, né? Aí eu botei aqui o usuário logado, daí eu expliquei para vocês sobre o Instagram, o Facebook e outros sites que a gente loga, que na real não tem uma página para cada um de nós, tem só uma página e através das variáveis lá é que o nome, né, é printado na tela, certo? Uma coisa que eu não falei para vocês na outra aula, mas que vocês podem ter como também como verdade, é que a gente pode armazenar não somente texto, tá? Eu falei muito sobre texto aqui, botando dentro da variável, blá blá blá, mas a gente pode armazenar também informações, atributos e tantas outras coisas. Tipo esse nome aqui, ó, ele é roxo, né? Eu vou inspecionar o elemento aqui, ó. Ele é um span e ele está recebendo essa cor aqui, ó, blue violet, né? Eu posso pegar então, criar uma variável aqui, ó, cor, variável cor,
E vou colocar aqui em inglês, né? Green, que é verde. E aí eu vou achar onde está esse elemento aqui, porque eu vou querer mudar a cor dele. Ele é um span dentro de um H1. Então eu posso fazer assim. É um H1, dentro dele um span. E aí posso mudar o estilo dele no jQuery, acho que é CSS. Aí eu vou mudar a cor para a variável cor. Olha lá, ó. Ficou verde, tá vendo? Então a gente pode botar dentro de uma variável não somente um texto, mas a gente pode botar atributos e usar esses atributos aqui nas nossas funções e tudo mais para deixar o site mais dinâmico. A gente poderia fazer muitas outras coisas aqui. Mas daí para dar continuidade, só atualizando aqui para montar o padrão. Para dar continuidade, hoje a gente vai falar vai falar um pouco mais sobre lógica de programação e também eu pretendo até o final falar sobre o LinkedIn para vocês já darem o primeiro passo, né, para conseguir uma vaga aí na área de programação. Então, se uma variável é uma caixa, né, que guarda informações, nós temos caixas que guardam outras caixas, ou containers, ou armários, né, que guardam outras caixas. Na programação a gente tem algo parecido com isso, que se chama array. Array, depende de como vocês vão querer falar aí, né? Mas ele é uma caixa que contém outras caixas, tá? O símbolo geralmente utilizado para representar um array são as chaves. Não, isso não é chaves, isso é colchetes. Chaves, agora buguei. Parênteses, colchetes, chaves. Isso. Então é o colchetes. Um array geralmente ele é representado por colchetes. E dentro dele a gente pode armazenar um monte de informações. Vou dar um exemplo para vocês. Uma variável chamada cor, a gente pode colocar verde, pum, né? Como a gente aprendeu. Num array, vou botar aqui cores, a gente poderia armazenar não só o verde, como a gente poderia armazenar o amarelo, o azul e assim por diante. Branco, pum, tá? E aí, quando eu desse um console.log aqui para olhar essa variável chamada cores, a gente vai ver que todas as informações estão dentro dela. Então, o array ele armazena mais de uma informação. Ele pode armazenar quantas informações tu quiser colocar ali dentro, tá? A diferença tá, tipo assim, se eu quiser acessar a cor verde dentro da variável cor, eu vou fazer ali um alerta, por exemplo, na cor e vai aparecer verde. Pum. Mas aqui dentro do array, se eu der um alerta em cores, ele não vai printar na tela o verde, ele vai printar todas as informações que estão dentro do array, certo? Porque ele tem mais de uma informação. Então, como é que eu acesso essa informação? Eu quero mostrar só o verde na tela. Aí eu vou para o VS Code, que é mais fácil de mostrar. Aqui. Um array ele tem posições, tá? Ele tem posições. Como assim? Vamos supor aqui, ó, que aqui seja a primeira posição, que no caso eu disse que era o verde. Na segunda posição, eu disse que era o amarelo, eu acho. Nem lembro. Daí na terceira posição, eu disse que era o vermelho.
né? Então, para acessar cada informação, eu tenho que informar não só o array, mas eu tenho que informar a posição dele, tá? Ele estava assim, né? Só para vocês saberem, tá? Isso aqui eu estou fazendo, ou se a gente fizesse tudo numa linha só, assim, para o navegador não muda nada, tá? Ele vai interpretar da mesma forma, se fizer assim ou do outro jeito. A diferença é que se a gente vai botando informação aqui, ela vai começar a ficar muita informação aqui, ó. E aí fica difícil de ler. Então é aconselhável fazer assim, ó, que daí fica mais fácil da gente ler. Tá? A vírgula separa as informações, né? Então, se eu quiser acessar o verde, eu vou ter que dizer assim, eu quero que print na tela. Tá, vai printar na tela. Eu quero que o print, se eu fizer assim, ele vai fazer o que aconteceu ali, ele vai printar todas as informações. Então, eu informo aqui o colchetes e eu informo qual a posição que eu quero que ele printe. Entenderam? E aí ele vai printar só, nesse caso aqui ele printaria o amarelo, nesse caso aqui ele printaria o verde e nesse caso aqui ele printaria o vermelho. Tá? Entenderam até aqui? Vou mostrar ali na tela. Alert, cores. Vamos pegar uma cor aqui, o azul. Olhando aqui, o azul está em qual posição, gurizada? Na posição 3, eu acho. Posição Terceiro também. 3. Plim, branco. Por que que apareceu branco e não apareceu azul? Valendo R$ 1 milhão. Porque começa a partir do zero. Exatamente. O primeiro número no array, isso é uma coisa assim, ó, que pega muita gente que está começando. Muita gente. Que daí começa a dar problema no sistema que tu está desenvolvendo, no site, no aplicativo e tal, e tu não consegue pegar a informação certa, porque no array a primeira posição é o zero, a segunda posição é o 1, entendeu? E a terceira posição é o 2 e por aí vai. Então, se eu der um print em cores, né? Que ele tá, a gente falou que ele estava na terceira posição, ele vai aparecer branco, mas se eu botar um 2 aqui, ele vai. Eita, tô viajando. É. Alert. Ali, ó, azul. Agora ele conseguiu acessar. Na verdade, no console aqui, tu nem precisa. Se tu fizer assim, ó, ele já vai aparecendo aqui embaixo, tá vendo? Que ele vai te ajudando. Aí se tu fizer aqui, ó, 0, ó, verde. 1 amarelo, 2 azul, 3 branco, 4 não tem. Então é para isso que servem os arrays. Eles servem para armazenar outras variáveis ou armazenar muitas informações. Inclusive, eu poderia fazer assim, ó, var cor igual a verde, né, que a gente falou antes. Verde. E no meu array também vai ser, tá? Vocês não vão fazer assim, tá? Array. Vocês vão fazer sempre var, porque o array é como se fosse uma variável. Cores. Eu posso colocar aqui azul, amarelo, e eu posso colocar aqui, ao invés de escrever verde, eu vou colocar a variável cor. Ó, como eu já declarei a variável cor aqui e já dei um valor para ela, eu posso botar uma variável aqui dentro. E quando eu digitar cores, ó, ele pegou o valor da variável que eu botei ali dentro, tá? Não vai aparecer cor aqui, tá? Isso também vocês precisam entender, pegar bem esse tipo de coisa, tá? Não vai aparecer cor. Cor é o nome da variável. O que vai aparecer sempre é o que está dentro da variável, tá?
Aqui no navegador ele também já mostra quantas posições tem o array, ó. 3. Só que lembrando sempre, né, que é 0, 1, 2. E os arrays, eles são tão poderosos que a gente consegue botar array dentro de array. A gente poderia botar assim, ó. É que se eu apertar Enter, ele executa. Tá aqui, ó. Var cores igual Shift Enter. Isso. Eu posso botar aqui dentro, ó, primárias e dizer que dentro da primárias vai ter um outro array, que vai ser azul, verde. Verde não é primário, né? É azul, amarelo e vermelho. E aqui eu tenho que botar uma vírgula para adicionar mais um índice. Secundárias. Amarelo que não é primário, pô. RGB. Não, cara, tá viajando. É, Como é que é tu azul. faz? Oxi. Como é que tu faz o verde, homem? Azul e amarelo dá verde. É verdade. É Tá amarelo, azul rateando. e vermelho. Agora eu buguei. Ah, RGB não é primárias. Não é? Não. Ah, então Aí não as secundárias é verde, é azul e amarelo dá verde, azul e vermelho é roxo, se não me engano, ou marrom, não lembro. E amarelo e vermelho é laranja. É isso? Tá certo? é isso aí. É E isso aí aí. ainda poderia colocar mais uma aqui, vamos botar de neutras. Pá, neutras. Vai ser o nosso branco e o preto, né? Só pra gente entender, podia ter mais aqui, branco com vermelho da rosa, enfim. Olha Certo? só, Temos, diga. posso interromper um pouquinho? Tipo, aquela linha que tu fez lá, e disse que ia passar, tu lembra? Ia passar a linha. E tem como quebrar aquilo ali, né? Eu até tentei, mas só que eu não baixei como é que é o navegador certo ali pra quebrar a linha. No Vins aí, tipo, no VS Code, tu não consegue fazer isso? Eu não entendi nada do que tu tá falando. Ah, porque o texto, tipo, Quebrar eu a vejo o linha? texto a linha, se a linha vai passando, como tu falou, aí tem que ter a rolagem para a direita lá, né? Sempre, se vai aí, tem ali no Vins, alguma coisa no VS Code. Eu tentei fazer no meu, consegui tirar até, tirei tudo lá de cima. Mas é Não só tu tem apertar mais nada Enter. para. Hã? É só tu apertar Enter. Não, para quebrar a linha. É só tu fazer Tipo, a isso linha. aqui, ó. Plim. Ah, Deu, não, tá. Isso, não vai afetar nada. Isso, tá, desculpa. Aqui, ó. Uma coisa, mas um texto inteiro, no caso. Não, então só uma linha. Ah, É um tu texto quer quebrar inteiro, a na linha verdade. no texto. É verdade. É, Tá, não, eu vi até a explicação dele, né? Eu não vi as coisas aí, quebrava lá pra não ficar estendendo assim e ele ficar organizadinho, né? tá. Pera aí que o Ricardo é imperativo. A gente tá falando sobre uma coisa e ele tá falando uma nada a ver. É, que agora eu me lembrei disso aí, quebrei minha cabeça e acabei tirando Aqui, do ó. meu Se tu quer VS quebrar Code. uma linha no texto, o padrão seria o BR. A tag BR. Se tu fizer isso, ele já quebra. Sim, mas aí tá, entendi. Fazendo texto aí seria outro, mas Mas seria lá no Vim. se tu tiver usando o tipo texto, esse aqui, ó. Se tu estiver usando o texto que é um P, Assim, tu é pra. pode colocar um P dentro de um P, que ele vai, cada vez que tiver um P, tu não precisa nem fechar, tu só abre ele aqui, ó. Abre ele aqui Daí e no ele meu já vai texto, né? quebrar. Ó, quebrou. Entendi. E aí ele vai Daí no. encerrar no último P aqui, ó. Tá, isso só dando um enter, na verdade, né? Então tá, não, eu nem me lembrei de fazer isso. Vou botar um P, dando um enter, né? Posso voltar para a matéria agora, Ricardo? Ah? Posso voltar para a matéria? Ah, desculpa aí. A matéria de hoje. É, de hoje, vai. Foi mal. Enfim, temos aqui um array, tá? Um array. Dentro desse array vai ter todas essas informações.
Só que dentro dele, ó, a primeira posição é um texto, tá vendo? E esse texto está recebendo outro array. Então é como se esse texto aqui fosse uma variável, ou um array dentro do array. Feito isso, o que que deu aqui? Ah, desculpa, gente. No array, quando a gente está dentro do array, não dá para usar o igual. Tem que usar essa flechinha. Mal formatado. Ou eu tô viajando. É que eu tô rateando, tô misturando PHP com JavaScript. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que eu tô misturando PHP com JavaScript. Deixa eu fazer de uma forma mais fácil. Eu vou fazer aqui o array, tá? Só que eu vou dizer que ele é um array vazio. Dentro dele, eu vou colocar aqui primárias e vou atribuir um valor vazio. Deixa eu ver se ele aceitou agora. Ah, agora ele aceitou. E aí depois eu vou pegar esses secundários. Deixa eu pegar esse aqui. Fazendo o VS Code que é mais rápido. De vez em quando a gente viaja quando tu trabalha com mais de uma linguagem. Às vezes a gente viaja. Esse aqui é do PHP. Eu vou fazer ele aqui, vou declarar ele. E depois aqui dentro eu vou dar cores primárias. Que vai receber. Opa! Vai receber isso aqui que a gente fez. E aí eu vou fazer um para cada. Aqui, cores secundárias e cores neutras. Pronto. Ctrl C, volta lá para o navegador e Ctrl V. Pronto! Agora se eu botar cores aqui, ó, ele aparece diferente, ó. Primárias, array, secundárias, array e neutras, nanana. Se eu botar aqui o primárias, ele aparece ó, azul, amarelo, vermelho. Se eu botar secundárias, ele aparece verde, roxo, laranja. E aí tem a neutra também. Só para vocês entenderem que a gente pode colocar um array dentro de um array. E por aí vai. E aí eu posso acessar, ele está assim, ó, ele está com três posições, né? Primárias, secundárias e neutras. Dentro de cada posição, ele está com um conjunto de informações. Eu posso acessar tanto assim, ó, se a posição for um texto, eu posso acessar diretamente pelo texto, né? Vocês viram. Ou eu também poderia acessar pela posição ou não. Oxi, no PHP ele deixa acessar sim. Acho que ele não deixa no JavaScript. Depois eu vou dar uma olhadinha, ver se ele não deixa mesmo. Dá um alert aqui. Ver se ele vai entender. É, ele não entendeu. Então tem que acessar pelo texto. Aí ele entende. Deixa eu ver se eu fizesse assim, cores. No PHP tu pode fazendo assim ainda. Ó. Aí ele não entende. Então, no JavaScript eu ainda poderia acessar mais um nível, tá? Vamos pensar como se fosse uma escada. Deixa eu botar no VS Code aqui. Vamos pensar como se a gente fosse uma escada aqui, ó, degraus. Para acessar o amarelo, eu teria que acessar assim, ó, cores primárias, que é o primeiro degrau, né? E aqui dentro a posição, sei lá, é 1, né? No caso.
Aí ele ia acessar cores primárias, como se fosse o primeiro degrau, e depois ele ia entrar aqui e no amarelo. Se eu tivesse mais alguma coisa, tipo aqui, se o amarelo fosse mais um array, pá, eu ainda poderia ir acessando aqui conforme a profundidade do array acontece. Então, para vocês entenderem que o array pode ser imenso, certo? Dúvidas sobre o array e a variável? Sobre o array e a variável, tá, Ricardo? Vai perguntar Pois é, como já é que fiquei. troca a cor. Como é que clica Pô, no botão ali e some? mas, Nenhuma? A gente vai pro próximo. Ô, Anderson, Manda. qual seria, tipo assim, eu acredito que seja diferente, mas um pouco parecido. Qual a diferença, tipo, entre o div e o variável? Div. A- as div e os variáveis. Cara, são coisas totalmente diferentes. Tá? Div Uhum, é uma tag do HTML uhum, que, que significa. Se eu não me engano, ela é traduzida como painel. Se eu não me engano. Mas ela serve para tu organizar melhor o conteúdo. Tá? No HTML não existem variáveis. uhum, Ele é uma linguagem como se fosse assim, estrutura. Tu vai construindo a estrutura através das tags, colocando uma tag dentro da outra. E aí o navegador lê o conjunto de tags e coloca na tela. As variáveis são espaços dentro da memória do computador que ele armazena informações. Tu não vê a variável aqui dentro. Tipo assim, não, se eu colocar uma variável aqui, vai aparecer como texto. Deixa eu botar aqui, ó. Tipo que eu vou editar esse texto aqui, tá? Se eu colocar aqui meu nome é var nome igual a João, tá? Ó, vai uhum, aparecer como texto, tá vendo? entendi. Tu só consegue acessar a variável através do JavaScript. Aqui dentro do JavaScript tu consegue criar uma variável e dentro dela tu colocar o valor Gabriel, tá? E através do próprio JavaScript tu manipula, interfere no HTML, que é a estrutura que tu está visualizando, e insere ali onde tu quer, né, o texto que está dentro da variável. Entendi. Deu mesmo? Uhum, fechou. Eh, e aí vamos para o próximo. Agora a gente vai começar a falar, vai começar a fazer, quebrar um pouquinho a cabeça, tá? Porque a gente vai começar a falar sobre comandos de repetição. O que que é um comando de repetição? É um comando que tem, acho que em todas as linguagens de programação tem esses comandos, que eles são executados em loop até que algo aconteça. Então, por exemplo, eu mostrei para vocês aqui, ó, tá? Eu tenho o array cores, certo? Eu tenho o array cores. Se eu quiser mostrar as cores primárias, eu já mostrei para vocês. Eu vou fazer um alert aqui em cores no array inteiro. Ó, não pegou nada. Se eu fizer um alert em cores na posição primárias, que foi onde a gente botou as cores, ele mostrou as informações dentro daquela posição, certo? E se eu quiser botar aqui alert cores primárias na posição 1, ele apareceu amarelo, certo? Mas se eu quisesse que ele mostrasse na tela uma a uma, primeiro azul, depois amarelo, depois o vermelho,
depois o verde, depois o roxo, depois o laranja, depois o neutro, depois o branco. Não, não, não. Se quisesse mostrar todas, eu teria que ficar até amanhã aqui digitando alert, papapá, papapá, acessando ponto a ponto, certo? Só que imagina se essas informações estão vindo de um banco de dados de cores internacional. Tu não vai conseguir ficar digitando cor por cor até que todas elas, né, sejam printadas na tela. Então, para isso, existem eh, os comandos de repetição. O que eu vou pedir para ele fazer é entrar dentro do array e a cada posição ele printar o que ele encontrar. Então, para isso, eu vou usar um comando chamado for, tá? Hoje a gente vai conhecer o for, o while e tem o for each também. São bem parecidos o for e o for each. O que que eu vou fazer? O for, ele é um comando de loop. Primeiro, ele pede a posição inicial. Eu vou chamar essa posição inicial de i, que geralmente na programação a gente chama de index. E eu vou dizer que a posição inicial é 1. Então, i igual a 1, tá? O segundo atributo que ele pede é o que ele vai percorrer. No caso, eu quero que ele percorra o array cores na posição primárias. Então, ele vai entrar aqui nesse cores primárias e vai percorrer. Então, ele vai no azul, no amarelo e no vermelho. E depois, eu preciso dizer o que ele tem que fazer a cada passo que ele der. Nesse caso, eu vou botar aqui, ó, i mais mais. O que significa i mais mais? Significa que a cada passo que ele der, o valor de i vai se somar, tá? Estão entendendo até aqui? Posso perguntar então agora sobre isso antes de passe, depois eu queria perguntar. Adson, Manda. ali como é que eu vou saber que nas cores primárias aí o azul está em primeiro lugar, amarelo em segundo e vermelho em terceiro? Acho que é assim que todo mundo está vendo, né? Ali, e como é que tu Uhum. bota ali cores primárias para pintar lá, leste, né? E o 1 é o amarelo. Como é que ele entende que o 1 é o amarelo se para mim aqui o primeiro que aparece o 1 é o azul, né? O zero é o azul. Desculpa, não tá, entendi. Deu zero. Perdi o Isso zero começa então. sempre no zero. Tá No certo, então, tá. arrays, a primeira posição é sempre o zero. Tá certo, professor. Então aqui, ó, eu vou executar essa função chamada for, tá? Só lembrando, o primeiro parâmetro, os parâmetros aqui são divididos por ponto e vírgula, tá? Só para vocês entenderem. O primeiro parâmetro, ele pede um valor inicial, tá? Eu botei aqui a variável i, tá? E disse para ele que a i vai ter o valor de 1. Então ele vai começar o processo valendo 1. Depois ele pede o que que ele quer, o que que ele vai percorrer. No caso, ele vai percorrer o arrays primárias. Então ele não vai percorrer secundárias neutras, ele vai entrar só no primárias. E por fim, ele pede, né, o que que vai acontecer a cada passo que ele der. Ele vai dar um i mais mais, que significa que o i vai somando, é um i incremental. Então o i vai bater no azul, vai virar 2, aí vai bater no amarelo, vai virar 3, aí vai bater no vermelho, vai virar 4. Certo? Aqui dentro de chaves, agora é chaves, eu vou dizer o que que eu quero que ele faça, o que que eu quero que ele execute a cada passo que ele der. Nesse caso, eu quero que ele faça um alert, eu quero que ele vai printar na tela, e é a posição, lembra? Pá, pá, pá. Então eu vou querer aqui, ó, cores primárias, que é onde ele vai estar percorrendo,
Mas a posição, ao invés de eu falar 1, 2, 3, nananá, eu vou dizer I, porque cada vez que ele passar, ele vai mudar o valor de I, tá? E aí olha o que acontece: amarelo, vermelho e nananá. Aqui eu entrei num loop infinito que eu esqueci de bloquear. Vocês estão vendo a minha tela? Então, né? Antes que eu morra aqui, eu vou atualizar. Vocês estão vendo minha tela ou não? Sim. Tá. Sim. O que que aconteceu aqui, gurizada? Só para vocês entenderem. Eu caí num loop infinito. É até bom ter feito isso para vocês entenderem o que é isso, sabe? Aqui. Pronto. Agora ele vai limpar a memória. Esse tipo de coisa pode, pode fritar o computador de vocês e fazer com que ele trave ou coisa do tipo assim. Vocês sabem me dizer por que que ele virou um loop infinito? Alguém se arrisca? Eu acho que é porque ele vai ficar adicionando mais um até o infinito daí. Exatamente. Acertaste. Ele vai ficar um, dois, três, lá. E aí ele não. Tipo, ele vai no 5, 6, 7, 8, 10, 1 milhão e nunca vai parar. Porque aqui eu errei, ó. Aqui o for não pede o que ele quer percorrer, tá? Ele pede o tamanho. Eu posso botar o tamanho na mão aqui, ó. Enquanto i for menor ou igual a 2, ele vai executar esse comando. Então, o i vale 1, né? Que ele iniciou valendo 1. Agora ele vale 2. E agora ele não acontece mais. E aí eu poupo a memória do meu computador. Só que nesse caso, eu sei o tamanho desse array aqui, tá? Eu sei que ele tem 3 posições. Então eu poderia botar um igual a 3 aqui. E ele vai acontecer, vai printar uma, duas, três. E parou, tá? Mas e se eu não soubesse o tamanho desse array? Eu posso pegar como eu estou percorrendo essa criança aqui, aqui, essa criança aqui, eu posso dar um length nele, opa, que ele vai me informar o tamanho. Ele já está aparecendo 3, ó. Tá vendo? Então ele está dizendo, esse length, ele diz qual é o tamanho disso aqui. Então eu posso mudar isso aqui, ao invés de botar 3, eu posso botar cores primárias ponto length. E aí ele vai percorrer só a quantidade de espaços ali, de passos, né, que tem dentro do cores primárias. Ó, 1, 2, 3. Mas, como vocês podem estar percebendo, nós temos um pequeno erro, certo? Porque ele está começando no amarelo e terminando num undefined, que é indefinido, né, em inglês. Alguém sabe me dizer por que que ele está dando esse erro? Puxa vida. O I ali tem que começar no zero? Exatamente, Pablinho. Pablinho tá acordado. Porque a posição zero aqui, né, é o azul. Então agora ele vai percorrer um, 2, 3, porque eu limitei ao tamanho do cores primárias. Se tivesse 5, ele ia percorrer 5. E aí, feito isso, azul, amarelo, vermelho e undefined. Por que undefined? Ah, tá.
Já sei por quê. Alguém sabe me dizer por que que ele está percorrendo 4 ao invés de 3? Hum, Agora eu vou botar. Eu, Não deve ser só por causa do colchete, isso aí, né? é, é por causa da implementação Acharam? daí mais ali? Não acharam? é, mas não. Ele está percorrendo porque quando tu faz o length, ele te dá o tamanho do array, tá? E qual que é o tamanho do array? 3. Estão vendo? É 3. Então, quando ele executa, é como se eu tivesse aqui colocado 3. Então, ele vai 0, 1, 2 e vai fazer um 3. Só que não existe o valor, esse último valor. Por isso que ele dá o undefined. O correto aqui seria, ao invés de menor ou igual, colocar só um menor. Porque na primeira vez ele vai valer 0, a segunda e aí vai executar. Aí depois vai valer 1, vai executar. Vai valer 2, vai executar. Aí vai valer 3, não vai executar, porque 3 não é menor que 3, certo? 3 é igual a 3. Como tinha um igualzinho aqui, menor ou igual, ele executava. Agora azul, amarelo, vermelho e acabou. E aí, para encerrar esse papo, a gente poderia, ao invés de começar aqui no cores primária, a gente poderia começar no cores e fazer ele entrar no primária, dizer os valores, entrar no secundária, dizer os valores, e entrar no neutras e dizer os valores. Para isso, a gente vai precisar de um for dentro de outro for. Então, só vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui. Bom, primeiro, o i vale 0, né? O i ele vai entrar aqui, ó. Então, eu vou tirar aqui, ao invés de ser cores primárias, eu vou botar cores. Então, ele vai entrar aqui. Bom, aí quando ele entrar no primárias, ele vai... Mas antes, eu vou dizer para ele dar um alerta aqui. Eu não sei se ele vai pegar assim, né? Porque a gente viu que ele não estava funcionando, né? Mas vamos tentar. Vai entrar aqui, vai dizer primárias. Aí depois de dizer primárias, ele vai, né, entrar aqui. Só que esse cara aqui já não pode mais ser primárias. Ele vai ter que ser uma variável. Nesse caso aqui é o i, é o cores i, que vai valer 0. Então ele vai fazer um for each aqui no 0 e vai executar aqui i. Eu vou só mudar aqui para, sei lá, b, para não ficar a mesma variável aqui e dar complicação. B. Então, se der tudo certo, ele vai entrar aqui em cores, vai dizer o nome dela, primárias, e aí depois ele vai percorrer primárias, tá? Por isso que tá cores, tá um 0 aqui, cores I. E aí, cada vez que ele entrar em um cores I, ele vai dar o azul, amarelo, vermelho, depois ele vai voltar para cá, vai dar secundárias, nananã. Não deu certo. Que porcaria. Vamos usar uma variável, vamos ver. Var é tipo é igual a cores I. Vamos ver se ele pega aqui. Tinha que ter estudado JavaScript antes de vir dar aula para vocês. Por que não pega isso aqui, cara? Bom, vai ficar para a próxima aula. Depois eu vou ver por que que o JavaScript não pega isso aqui. O PHP pega tão de boa essas coisas aqui que, bah, tá louco.
Pena que o PHP precisa de servidor para funcionar. Senão eu mostrava para vocês. Vou pro próximo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? Vocês entenderam como o for funciona, né? Aí tem o while, que ele funciona parecido, só que ele while em inglês é enquanto, tá? Então a gente diz aqui o que que a gente precisa, tipo, enquanto i for menor que 3, tá aqui, ó, var i igual a zero. Enquanto i for menor que 3, eu quero que ele dê um alert no i, tá? Se eu dar-lhe assim, ele já vai funcionar. Só que ele vai entrar em um loop infinito de novo. Então eu não vou fazer isso. Mas eu quero que vocês olhem para isso e me digam por que que ele vai entrar num loop infinito se ele não tem o mais mais. Que eu chute? Quem se arrisca? Chuta. Eu acho que como tipo, como é while, então, tipo, enquanto for três variáveis, tipo, ele vai ficar dando a mensagem e vai ficar no loop. Tá no caminho certo, mas faltou definir claramente esse pensamento aí. Eu acho que era assim. Ele vai cair num loop infinito. No outro caso, ele caiu num loop infinito porque eu não tinha dado um limitador para ele, tá? Eu tinha dito que i era igual a zero, né? E tinha botado lá o i mais mais, e aí ele executava infinitamente porque era, né, i era um, 2, 3, ia subindo infinitamente. Quando eu disse que eu queria que executasse o for enquanto i fosse menor que 3, ele entrou no loop, acrescentou, virou 2, acrescentou, virou 3 e aí não executou mais, porque ele cumpriu ali o que eu pedi. Nesse caso, ele vai entrar no loop infinito justamente porque eu não estou incrementando. Porque eu estou dizendo aqui, ó, enquanto o i for menor que 3, dá um alerta. Qual é o valor de i? Zero. Então ele vai fazer assim, ó, quanto é i? Zero. Tá, alerta. Quanto é i? Zero. Alerta de novo. Quanto é i? Zero. E assim ele vai ficar infinitamente, porque o valor de i não está mudando. Então o que faltaria aqui, depois do alerta, é botar o i e dar um mais mais nele aqui, para ele não cair no loop. Zero, um, 2 e não acontece mais. Entenderam? É quase como se o for e o while fossem talvez opostos. Mas eles não são opostos, tá? Eles trabalham de maneira diferente. O while vai trabalhar enquanto essa expressão aqui for verdadeira, ele vai executar. Então, se eu não botasse aqui para somar o i, ele ia executar infinitamente porque o i ia permanecer zero. O for, ele tem o incrementador, então ele vai ficar subindo. Só que se eu não disser para ele que é para ele parar em tanto, ele vai também executar infinitamente. Estão entendendo? Entendeu assim? Mas e se o valor ali fosse i menos 5 na verdade, né? Vai ser 3, né? Se ele fosse menos 5, Isso. sim, Não, desculpa, o número 5 ainda, na verdade. ele Aí, vai executar até o que o i seja até o 4 na verdade. 4. Isso. Aí É, até parou. o 4. Tá, entendi. Então, se o cara quisesse uma contagem ali até o 3 naquele alerta ali, botava até o 4. E menos ali, né? Menos 5. Sim ou não? Sim, sim e não. Tu poderia assim, ó, se tu quer, eu quero que ele conte até de 0 até 3. Se tu botar o 4 aqui, vai funcionar. Dá só assim. Ó, 0, Aham. 1,
2, 3. Mas tu poderia também deixar o 3 ali Vai botar o i mais e, igual a 1, né? e, e botar aqui, ó, menor ou igual a 3. Ah, Que aí também vai contar, ó, 0, 1, 2, 3. show de bola. Mas e se mudasse ali em cima, não tem também, assim, o i igual a 1, no caso? Tirar o zero, Ele botar vai, 1, só deixar o i menos 3, né? Então, ele vai contar 1, 2, 3. sim. Ele só não vai contar o 0. Aí não precisaria ali o i igual a 3, né? É menor ou igual a 3, no caso. Acho que não precisaria o igual aí, né? Aí ele Aí, vai contar só até 2. é, 1, 2. verdade. Então, Que o i vale 1, então ele vai dar 1. uhum, Aqui ele vai executar 1. Aí ele vai virar 2. Aí ele vai voltar para cá. Aí vai verdade. executar 2. Aí vai virar 3. Aí ele não vai voltar porque ele não está mais cumprindo isso aqui. Isso aqui não é mais verdade. Entendi. Então tem que ser igual a 3 mesmo. I igual a Isso. 0. Tá. E tem o each. O each, ou no PHP também tem o for each, tá? É um loop que tu não precisa fazer essas variáveis. Na verdade, ele é mais fácil, digamos assim. Vou botar aqui, ó, nosso exemplo anterior. O each ele é mais fácil, porque ele literalmente percorre o que tu está marcando. Só que ele é um pouquinho mais complexo aqui, ó. Tem que dar uma função. E aí eu vou passar aqui dois atributos. I e. É aí que eu vou dar um alert no i. Vamos ver o que que ele faz. Eita. O que que faltou? Ah, faltou fechar aqui, ó. Is not a function. Não funcionou. Deixa eu ver se ele percorre as cores primárias aqui. Eu acho que ele só percorre array. Não, ele não quer. Deixa eu ver aqui. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês vêm aqui na internet e digitam. Aqui, ó, tá aqui a criança. Ah, ele é o. Tá, tô viajando. O it ele não é do JavaScript. Ele é do. Ele é do jQuery. Deixa eu ver aqui então. Se eu fizesse assim, eu acho que ele funciona. Se não funcionar, ó, mas não funcionou. Não funcionou. Eu queria que ele fizesse, percorresse. Deixa eu ver aqui primárias. Ó, 0, 1, 2. Isso, era isso que eu queria. O primárias aqui ele percorre. Isso aqui é o E, né? O primeiro atributo aqui eu acho que é o index, é a posição. Então aqui é 0, 1, 2. E aqui o E seria o valor. É, azul, amarelo, vermelho. Nesse caso, tu não precisa botar limitador, tu não precisa dizer ali nenhum tipo de validação, nada, porque ele vai literalmente percorrer cada valor que tiver dentro daquilo que tu determinou como alvo. Então, essa parte aqui, ó, seria o meu alvo. E aí eu estou mandando ele percorrer o meu alvo e executar uma função enquanto ele percorre. A função é dar um alert, e aí é o que ele está fazendo. Azul, amarelo, vermelho. Ficou um pouco complexo, né?
mas agora a gente começou a entrar de fato na programação. Conseguiram entender? Gurizada, fala Sim, comigo. conseguimos. Tá, então eu vou para a última coisa aqui, que é para vocês saírem daqui completos, tá? Que é, eu sempre esqueço o nome disso aqui, mas eu tenho anotado. Comando de decisão. E ó, os mais famosos aqui, o if e o else. E tem o if else também. Vocês sabem o que significa if no inglês? Sim. Exato, é um se condicional, né? Vamos lá para o VS Code lá. Isso aqui significa, em português, se, tá? Como assim? Eu posso dizer assim, ó. Se chover, eu não vou, tá? Isso é um texto, né? Português. Se chover, eu não vou. Esse se é um if do inglês, tá? Só para vocês entenderem. Porque esses dois aqui vão andar juntos. O if e o else. Em português, o se e o então. E o... Desculpa. Senão. Senão é junto ou é separado? Não sei. Não tô aqui para dar aula de português. Na programação, esses dois vão andar junto. Então eu vou dizer assim: se acontecer algo, eu quero, né? Então executa aqui. E o else, se não, executa aqui. Tá? Essa é a estrutura do if else. Então, se acontecer algo, que nem eu estava falando lá, deixa eu ver se eu puxo aqui as cores. Se eu puxo as cores aqui. Cadê as cores? Ah, voltei um monte aqui. Qual que é a tua cor favorita, ô Pablinho? Bota preto. Preto. Uhum. Ah, o cara, preto nem é cor, eu acho. É a ausência das cores. Mas enfim. Então vamos botar aqui, ó. Var cor preferida é igual a preto. Ok? Eu vou dizer if cores primárias posição 0. Se cor primária na posição 0 for igual, quando a gente vai comparar algo, é dois iguais, tá? Para não confundir aqui, ó. Quando a gente vai atribuir uma informação, é um igual. Quando a gente vai comparar, é dois iguais. A cor preferida, então, eu vou dizer que eu vou dar um alert. A cor preferida é essa. Se não, ou else, se não for, eu vou querer então dizer que a cor preferida não é essa. Entenderam? Se a cor primária na posição 0, que é o azul, for igual à cor preferida, ele vai dizer a cor preferida é essa. Se não, ele vai dizer a cor preferida não é essa. Aí vamos pegar isso aqui e vamos colocar no
navegador. Plum, a cor preferida não é essa, porque a cor preferida é preto. Mas se eu colocar qual que é a posição do preto aqui no nosso array? É neutras, neutras, na posição 1. A cor preferida é essa. Aqui a gente criou uma condição. Se isso aqui for verdadeiro, vai executar isso aqui. Se não for, vai executar isso aqui. Aí a gente pode mudar. Pegar aqui a primária 0. De novo. Primária 0. Qual que é a tua cor preferida, Gabriel? Ah, pior que era preto também. Ah, de Mas sacanagem. bota branco. Branco vai dar aqui. Não é essa. Qual que é a tua cor preferida, Nicolas? Cadê o Nicolas? Se o Nicolas tá falando, eu não tô ouvindo. Dudu, tua cor preferida? Necroflash. Alguma que já não foi? Não, a tua? Pô, verde. Verde. Então vai dizer também que não é. Só vai cair se for azul, né? Por quê? Porque eu tô fazendo aqui uma comparação com a primárias 0. Então, primárias 0 é azul. Só que eu poderia fazer uma outra comparação. Ao invés de pegar ela na posição, quem sabe eu não pego se for uma das cores primárias. Se tiver dentro das cores primárias, eu posso dizer que é tipo a cor preferida é primária, por exemplo. Ou a cor preferida não é primária. Como é que a gente valida se tem algo aqui dentro? A gente vai tirar isso aqui, né? Porque não é igual. Deixa eu lembrar no JavaScript como é que é isso. Deixa eu botar aqui que é mais fácil. JS in array. Includes. Tá. Se dentro de cores primárias, ponto includes. Se dentro de tiver incluso a cor preferida, ó, se dentro de cores primárias tiver incluso a cor preferida, então a cor preferida é primária. Se não, a cor preferida não é primária. A cor preferida não é primária. Agora, digamos que tenha escolhido azul ou amarelo. A cor preferida é primária. Estão vendo? A gente já começa a construir um raciocínio mais elaborado das coisas. Agora eu já estou validando dentro de um array, se ele, ao invés de eu validar o valor, eu estou validando se ele contém esse valor. Entenderam? Então isso responde algumas perguntas, né? Eu poderia validar tudo. É um pouco mais complexo, mas eu poderia validar tudo se a minha cor favorita está entre as cores que tem dentro do array, tá? Uma das coisas assim, por exemplo, que a gente poderia fazer com if é if idade for maior ou igual a 18, aí eu libero aqui a permissão para o cara, sei lá, fazer pagamento. Entendeu? Se não, else, aí eu não libero ele fazer pagamento. Entendeu? Aí eu mando uma mensagem aqui, alerta, você não tem idade para fazer pagamentos.
E aí dá para fazer um monte de coisa. Se o usuário, user, sei lá, isadmin, se ele, vou criar uma função que vai entender se a pessoa que está logada é o administrador ou não do sistema. Aí se ela for o admin, eu vou deixar ela passar. Se não, else, eu vou redirecionar ela, redirect para outra página. E aí a gente vai fazendo várias e várias e várias e várias lógicas. Então, só com o for que a gente aprendeu, o for, o while e o each, mais o if e o else, a gente já consegue fazer muita lógica em cima das coisas. Beleza? Uma pergunta aí. Manda. Beleza. Nossa, esse alerta aí emite quando o cara entra na página? Tipo, se eu acessar o site, vai emitir esses alertas? Ou como é que Não, funciona? esse alerta ele é do JavaScript. Ele só vai executar aqui quando eu der o enter. Tá, quando tu estiver alertando, tá? Então não tem nada a ver eu Se tu botar no bot... site, não tem como, então. Botar Não, no site tu alguém pode olhar. botar. Tu pode Da hora. botar. Só que daí tu tem que colocar no código, né? Não ali. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o código aqui da outra aula, tá? Sim. Onde a Até, gente criou aqui inclusive, assim, até o. modifiquei bastante ele. E se eu Modifiquei botar bastante. aqui, ó, tem uma variável aqui chamada usuário nome. Se eu der um alerta aqui, usuário nome, salvar, toda vez que eu entrar aqui no. Falta faz o meu computador. Toda vez que eu entrar aqui, ele vai aparecer, ó, Gabriel, tá vendo? Ah, sim. Legal. Aí Gabriel, de novo, ó, Gabriel. show de bola. Gostei. Só que no site valendo, assim, não é muito legal tu fazer esse tipo de coisa, porque pode ver que, tipo assim, ó, tá vendo que não carregou aqui as coisas? Aí já é assim. Tá vendo que aqui ele tá carregando infinito? Sim, e tu não deu um clique aqui, não? Não, isso acontece porque o alerta, ele bloqueia a execução. Sim, Ele mas eu não digo, vai deixar. tu chegou a apertar o clique aqui ou não? Ele eliminou a execução assim Não, do botão, ele eliminou. não apertei no clique aqui. Ah, Ele não vai deixar passar enquanto eu não clicar nesse OK. entendi. Ah, vi agora sim. E se tu Então, apertar aqui, quer dizer que continua funcionando normal ou não? Ali. para esses casos, quando tu quiser ver alguma coisa, é melhor o console.log, porque ele não atrapalha aqui, ó. Tá Uhum, vendo? Ó, ele não atrapalha, tô atualizando e não atrapalha. Mas ali na aba console aqui, ó, ele printou aqui, tá vendo, Gabriel? uhum. Então ele é um log aqui no console. Se eu fizer assim, ele funciona. Mas aí, para as coisas que a gente estava fazendo aqui, ó, ele não fica tão evidente. Aí eu prefiro fazer o alerta. Mas valendo mesmo, não vale a pena ficar botando os alertas ali que enche o saco. Sim, imagina. Mas outra coisa que eu ia te perguntar também, aquele site que eu fiz ali, que eu emendei, botei a foto do casal, coisa, ficou legal ali, né? Só que agora quando eu fiz em cima desse aí, desse site que eu botei a foto também, eu cliquei aqui, apagava a foto, tudo. O Saiba Mais entrava lá na minha página, né, do Facebook. E quando eu fui enviar ele, ele foi todo quebrado. Não foi assim bonitinho como tá. Por que será? Acho que só eu Bah, não daí sei. daí só vendo o teu código, Pois é, é o pra ter mesmo, certeza. é o mesmo esse aí, eu só modifiquei tipo o nome, botei o Não, meu nome, claro. com certeza não é o mesmo, senão não quebrava. Não, é o mesmo, eu só mudei o que, que eu mudei? Eu mudei o nome e mudei a foto ali e mudei o Saiba Mais, botei Hum, a minha página do Facebook, no caso, né? Só pra ver aham, como é que ia ficar, entendeu? tu mexeu em alguma coisa a mais, senão não quebrava. Não tem como quebrar. Mas só te mandando então pra te ver. Ele quebrou todo, ficou todo. Isso. Ah, Manda no grupo lá. Manda no grupo que eu vejo. tá, beleza. No grupo aqui Vocês do não usam o Discord ou lá grupo? do.
do WhatsApp. Tanto faz. Vou mandar no WhatsApp, acho melhor. Eu tô na versão aqui. Aí, gurizada, o que interessa, o que mais importa, LinkedIn. Todo mundo já tem conta no LinkedIn? Sim. Sim. Eu não ainda. Então cria uma conta no LinkedIn, Pois é, não sei nem como é que tá? funciona isso. Tô esperando esse momento. Não consegui terminar as aulas, né, viu? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, pera aí. Vou encerrar a live aqui porque o LinkedIn tem informações importantes, né? Não dá para ficar mostrando. Isso que eu vou mostrar para vocês não vai para live, não vai ficar gravado. Beleza. Beleza? Aí semana que vem eu volto aqui na live e faço os últimos de lógica de programação. E aí a gente já vai começar de fato programar. Beleza?